Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse lançamento da marca Wolf Attack, que no caso é a jaqueta Stealth Pro. Então essa é uma jaqueta muito resistente, 100% impermeável, que a Wolf desenvolveu para ser utilizada então em 3 estações do ano, que no caso são o inverno, o outono e a primavera. Isso porque essa é uma jaqueta que realmente esquenta muito bem, sendo que ela tem mais alguns diferenciais, como por exemplo 6 bolsos de organização interna e também a parte do capuz aqui que você consegue deixar escondido então na gola. Eu já trouxe para vocês o review dos outros 3 modelos de jaqueta que a gente tem da Wolf, que no caso são a jaqueta Defense, o Fleece, que é o Fleece aqui também, e a jaqueta Robust. E como é que funciona então a ideia de combinar as jaquetas da Wolf? A jaqueta Defense, no caso essa aqui é a Defense de segunda geração, que mudou aqui e ficou com o logo preto, é uma jaqueta bem leve, então ela não esquenta, ela te protege muito de vento, de chuva e tal, mas ela não vai esquentar tanto. Então a ideia é você utilizar ela o ano inteiro e nos dias que está mais frio você pode, por exemplo, combinar ela com o fleece por baixo ou com a Robust por baixo. É claro que você também pode utilizar, por exemplo, com outro moletom que você já tem aí, alguma coisa do tipo, mas é uma jaqueta então coringa pensada para você utilizar em qualquer situação do ano. Já a jaqueta Stealth Pro foi uma jaqueta que pegou as vantagens da Defense, como por exemplo essa resistência, uma jaqueta feita com o tecido Ripstop 40D com uma membrana de TPU, mas é uma jaqueta que sozinha ela já vai te esquentar muito bem. Então vou comparar para vocês bastante esses 2 modelos no vídeo de hoje, sendo que eu quero começar então mostrando melhor para vocês a Stealth Pro que é o lançamento. Lembrando que como a Wolf é parceira aqui do canal, eu tive acesso antecipado a essa jaqueta, então eu estou com ela desde antes do lançamento. E também lá no site da Wolf, com o cupom EDC Brasil, você tem 5% de desconto em todos os produtos e eu vou deixar então todos os links na descrição. Então, começando a mostrar para vocês aqui um pouco melhor a jaqueta. É uma jaqueta que ela passa uma sensação, esse tecido aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, esse ripstop é muito robusto mesmo. Sendo que a gente tem aqui na jaqueta 2 bolsos nessa parte de dentro, nessa parte aqui. Então, esses são 2 bolsos que tem aqui sim zíper. Os zíperes são impermeáveis. Então, a gente tem aqui os zíperes da parte de dentro, de parte externa da jaqueta. Então, a gente tem ali bolsos bem grandes. Aqui na parte de baixo a gente também tem uma regulagem, onde você consegue ajustar ali, apertar, deixar um pouco mais justo ali na sua cintura se você quiser ou não. Aqui na parte então das mangas da jaqueta a gente também tem essa regulagem aqui de velcro, então você consegue ajustar aqui para ficar no tamanho certo. E na parte então aqui do costado, da parte do costado não, né, mas das costas da jaqueta, a gente tem então aqui que é liso, tem aqui tudo liso ali atrás. Eu sou tão fã da jaqueta Defense, que no caso essa aqui não é nem minha, essa aqui é uma que eu dei de presente pro meu pai, eu também já dei uma outra de presente para um amigo meu. A minha eu uso até hoje, é uma boa, mas é a primeira geração, então que tem aqui o logo mais claro. E então comentando para vocês aqui, a gente tem na parte de trás o mecanismo aqui de esconder o capuz dela, né? Então a gente tem aqui, tem uma parte de velcro, então você consegue vir aqui e abrir numa boa, é bem fácil de vir e retirar aqui o capuz. Ela tem um capuz que vai proteger muito bem, ele tem até uma parte aqui na frente, como se fosse quase que uma aba ali de um boné, que basta vir e dobrar de volta isso aqui. E agora ela já está então ali com o capuz para fora. Com o capuz a gente tem aqui atrás então esse velcro que ele usa para fechar, e aqui na frente a gente tem 2 regulagens também, então você consegue fazer a regulagem para deixar essa parte aqui da frente, então quando você aperta aqui, você consegue então deixar bem justo no seu rosto, realmente para a chuva não entrar. Uma jaqueta 100% impermeável, que no teste da Wolf eles informam lá que passou nos testes de até de 500 milímetros de coluna d'água, que é um resultado muito bom. Então ela realmente é 100% impermeável. E abrindo aqui a gente tem então uma parte com um pouco de velcro. Então a gente tem aqui velcro que tem uma proteção extra para o zíper principal. Então você consegue ver que tem uma proteção bem larga aqui para realmente deixar a jaqueta 100% impermeável. E aqui no final a gente também tem um botão de pressão. Então aqui ó, tem ali um botão de pressão. Para abrir aqui o zíper, a gente tem então que ela vem aqui e abre. Quando você abre a jaqueta, dá para mostrar para vocês os outros 4 bolsos que a gente tem na parte de dentro dessa jaqueta, que no caso são aqui então 2 bolsos de cada lado. A gente tem aqui um bolso mais em cima, também com zíper, que vem aqui com um micro paracorde. Então você tem aqui um outro bolso que por dentro tem ali uma parte de mesh, e aqui tem esse outro tecido, e aqui um outro bolso maior, isso dos 2 lados, sendo que esse bolso maior realmente dá para mostrar para vocês que ele vem ali até embaixo, então é um bolso bem grande, cabe bastante coisa em época de mais frio ali, de inverno, que a gente está com roupas
mais volumosas, acaba dando para levar mais itens no EDC, então ter toda essa organização dos bolsos é bem legal. Você consegue colocar um celular protegido da chuva, você consegue colocar sua carteira ali numa boa, os outros itens que você precisar também. Então a gente tem dos dois lados esses bolsos. E a gente tem então aqui alguns, na parte de dentro, esse forro que ela tem, aqui na parte das costas vai ser então um forro de mesh. Então esse forro aqui de mesh que esquenta muito bem. Aqui na parte então do pescoço é um fleece, então eu tenho um fleece aqui. Então vocês conseguem ver muito bem. E na parte então dos braços, o que eles fizeram? Eles utilizaram o forro, ao invés de usar o mesh, como é uma parte que toda vez que você vai colocar aqui a jaqueta, você vai estar então ali raspando a parte de relógio. Como tem um atrito ali toda vez que você vai ficar colocando e tirando, ao invés de utilizar o mesh, a Wolf optou então pelo poliéster 210. Então essa é uma jaqueta que ela ficou com conforto e resistência, ainda assim preservando a identidade de Greyman, né? Então, embora seja uma jaqueta aí muito resistente e tudo mais, ela não tem, por exemplo, a cara de uma jaqueta tática. Tem gente que reclama que as jaquetas aí que a gente costuma ver no mercado, mais resistentes mesmo, que não vão rasgar, que tem um tecido realmente bem forte e que vão esquentar bem também, com bastante bolso e tudo mais, tem muito cara de jaqueta tática, tem uma cara meio militar até. Então essa é uma que preservou a ideia da identidade de Greyman, sendo que ela conta com as costuras seladas. Então, como ela tem o forro, fica um pouco mais difícil de mostrar para vocês. Mas se eu pegar aqui a Defense, é o mesmo esquema das costuras seladas. Então aqui, ó, vou até mostrar para vocês o que a gente tem de diferente na Defense, que eu também sou muito fã dessa jaqueta. Na Defense a gente não consegue guardar aqui o capuz fica sempre para fora. É uma jaqueta que você vê que ela realmente é bem mais leve. Essa aqui é uma jaqueta que pesa 700 gramas no tamanho G, mais ou menos, pelo que está no site da Wolf. E na Defense, então, eu consigo mostrar para vocês a questão das costuras seladas que eles falam. Então, se a gente abrir aqui a parte dos velcros, o que a Wolf fala das costuras seladas é isso aqui. Sempre que tem as costuras, elas também são seladas ali, realmente para preservar a questão da impermeabilização da jaqueta. Então, essas são jaquetas muito duráveis. Eu estou com a minha da primeira geração, antes dela até ser lançada para o público. E é uma jaqueta que eu uso praticamente toda semana. Ultimamente tem feito bastante calor, então algumas vezes eu realmente não preciso usar. Mas como eu fico até a noite para fora de casa, tudo, eu costumo chegar às 11 horas, meia-noite em casa. Quando você vai sair, tá aquele friozinho ali de começo de madrugada e tal, eu costumo utilizar muito a jaqueta Defense. Sendo que então a Stealth Pro ela tem, além dessa parte impermeável de fora, esse forro por dentro que também esquenta muito bem. Aqui ela também tem uma alça, se você quiser prender ela em algum tipo de cabide. E aqui a gente tem então também a questão do Wolf Attack, identidade, funcionalidade e resistência. Essa aqui é no tamanho P, ela está disponível, se eu não me engano, são 5 tamanhos. Então a gente tem o P, M, G, GG e EG. A Defense vocês encontram na cor azul, então tanto na cor preta como na cor azul. Porém a Stealth agora no lançamento, ela está disponível então somente em uma cor, que é essa cor preta. Eu não tenho nenhuma informação se ela vai vir em outras cores, mas eu gosto mais da versão preta normalmente. Acho que também é uma jaqueta bem coringa, porque ela serve ali para várias situações. Dá para ir para o trabalho, dá para no fim de semana sair, ali no cinema, alguma coisa. Como ela realmente é discreta, ela é preta assim, ela acaba combinando com a maioria das roupas. E comentando um pouco sobre essa parte da gola aqui, ela tem uma gola mais alta aqui, que por exemplo, a jaqueta Greyman, mas você pode utilizar ela tanto assim, então com a gola mais alta aqui, protegendo um pouco mais seu pescoço, ou você pode utilizar como eu costumo utilizar na verdade, que eu dobro aqui. Então eu uso ela mais dobrada assim, e ela fica então com a gola mais baixa. Essa gola dobrada dá para utilizar tanto com o capuz para fora, como também com o capuz para dentro dela. Então se a gente pegar aqui para vir e dobrar aqui o capuz, então vamos dobrar aqui o capuz rapidinho. Colocar aqui para dentro. E aqui ele tem então essas 3 partes de velcro que também tem aqui, para você vir aqui e fechar ela com o capuz ali para dentro. Então, se a gente pegar aqui, eu fiz meio rápido, dava para fazer um pouquinho melhor, mas mesmo com o capuz ali para dentro, você consegue usar ela assim ali, dobrando aquela parte. Então vamos fechar aqui o zíper. Então, se a gente vir aqui para fechar o zíper, é bem tranquilo de colocar ali e subir aqui o zíper. Dá para mostrar para vocês como é que fica a questão da gola. Se você não quiser usar ela tão alta, você consegue vir aqui e dobrar nesse sentido. Então, vou abaixar só um pouco o zíper aqui.
e dobrar ela assim, que é como eu acho que fica mais bonito de utilizar. Então, usando ela ali com o zíper dobrado. E por ter o mesh, então, essas tecnologias que ele utiliza, ainda assim é uma jaqueta que ela é respirável. Então você com ela, não é que você fica suando muito. É claro que se tiver calor, você vai suar porque está calor. Mas ela assim consegue ter uma ventilação mesmo sendo 100% impermeável. Sendo que no próprio site da UF ela já informa então o valor dessa respirabilidade como sendo de 800 mVp. Para quem não sabe, mVp é uma medida que na verdade significa ali Moisture Vapor Permeability, que é basicamente aí a capacidade que o material tem de permitir que o suor evapore, então mantendo o usuário seco. E aqui, para dar uma noção para vocês de como a jaqueta fica no corpo, a gente tem algumas fotos do Toninho então, com a jaqueta. Eu curti bastante o visual da jaqueta porque ao mesmo tempo que ela ficou discreta, ela ainda assim é muito bonita. E é uma jaqueta que não limita seus movimentos, então você consegue se movimentar tranquilamente com ela. E se você quiser também utilizar ela com o sistema de camadas e usar outra jaqueta por baixo, eu acho que precisa fazer realmente muito frio para você precisar combinar outra jaqueta com essa. Mas ainda assim as mangas dela ali são largas o suficiente para caber sim outra jaqueta dentro. E para quem está em dúvida sobre qual modelo escolher, a minha recomendação é que vocês peguem uma jaqueta aí ou uma blusa que você já tenha e compare então com essa tabela de medidas que a gente tem disponível lá no site da Wolf também. Agora, para exemplificar um pouco melhor para vocês, tudo que dá para colocar nos bolsos aqui da jaqueta, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar a minha carteira então, dentro do bolso, então desse bolso aqui de fora. Dá para vir aqui também, por exemplo, desse lado e colocar aqui um celular. Inclusive a minha jaqueta Defense, muitas vezes eu já fiz isso, tomei chuva com ela, de ficar encharcado então, da cintura para baixo, ali na parte da calça, que é claro, a jaqueta não cobre, mas colocando ali a carteira e o celular, ela já protegeu muito bem. Se tem uma coisa ruim é molhar ou o celular, na verdade o meu celular até ele tem a proteção ali para molhar e tudo mais, mas se tem uma coisa ruim é molhar a carteira, principalmente quando tem documento, tem dinheiro, é muito ruim mesmo. Sendo que aqui a gente consegue então abrir os itens para mostrar então, por exemplo, aí o que daria para levar nesses bolsos de dentro. Então aqui, nesses bolsos internos, por exemplo, de um lado aqui, o bolso é grande o suficiente para caber uma faca grande. Essa aqui é uma que eu inclusive ainda tenho que gravar o review para vocês, que é uma Denko Armiger 4. Então, por exemplo, ela cabe ali tranquilamente nesse bolso interno aqui. Então você consegue, por exemplo, colocar ali dentro. Nesse bolso aqui de cima, por exemplo, cabe também uma lanterna. Essa aqui é uma Streamlight 2LX, que eu também já postei o review para vocês. Dá para colocar a lanterna aqui, por exemplo, nesse bolso de dentro. Aqui desse outro lado dá para colocar ali, por exemplo, também um canivete suíço. Então a gente consegue ali colocar um canivete suíço. E ainda aqui está sobrando espaço nesse outro bolso. Onde daria, por exemplo, para você colocar ali um par de luva, dependendo de um lenço, alguma coisa. Então ela tem realmente espaço para você levar bastante coisa no seu dia a dia. Sendo que eu espero que tenha mostrado para vocês todos os pontos interessantes da jaqueta. Se ficar mais alguma dúvida, podem deixar aí na seção dos comentários. E eu vou deixar todos os links na descrição. Lembrando que lá no site da Wolf vocês encontram mais uma série de produtos de outras categorias, como por exemplo calçados, vestuários, mochilas, cutelaria e muito mais. E com o cupom EDCBrasil você tem 5% de desconto em todos esses itens. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!